Fala pessoal, beleza? Hoje vamos continuar com o estudo de Mateus 8. Pessoal, Mateus 8 é maravilhoso, já vou dar um spoiler, como todo vídeo. Aqui o capítulo ele revela o poder absoluto de Jesus, pessoal. Então Jesus ele tem autoridade sobre doenças, qualquer doença. Lembrando, por exemplo, a lepra na época era a AIDS hoje. Ele tinha toda a autoridade sobre qualquer doença, sobre a natureza hostil, terremoto, maremoto, esse frio que hoje São Paulo está de rachar. Ele tinha autoridade sobre a natureza e também sobre demônios, ou seja, sobre o mundo espiritual. Então aqui revela, é um capítulo que revela muito sobre a autoridade de Jesus Cristo, beleza? Então vamos começar a ler e eu vou discorrendo, né? Conforme o Espírito Santo vai orientando, eu vou parando para explicar o texto. Então vamos lá. Mateus 8, versículo 1. Começa assim, pessoal. Aqui começa já com a cura de um leproso, tá? Lembrando que era doença que naquela época não tinha cura nenhuma. Versículo 1. Quando ele desceu do monte, Jesus, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Pessoal, olha a consciência de pecado. Você vai entender por quê, se quiseres, tá? O leproso, naquela época, pessoal, tinha um preconceito surreal. Eles se achavam castigados por Deus, não podiam nem ter contato com os homens. Versículo 3. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse... Pessoal, Jesus foi muito ousado. Você não poderia nem lidar com o judeu. Ele não só conversou com o judeu, não, com o leproso. Ele não só conversou com o leproso, como tocou nele. E disse, quero te curar sim. Seja purificado. Imediatamente foi purificado da lepra. Pessoal, esse versículo é poderoso. Tem muita coisa para eu explicar sobre ele, tá? A vida de um leproso, pessoal, era muito sofrimento, humilhação. Eles não podiam nem ficar no arraial, na cidade. Eles tinham que ficar fora da cidade. Por ter uma doença contagiosa, eles não podiam conviver com a família e tinham que se isolar de todos, pessoal. Isso era obrigado. Então, quando aquele homem, pessoal, doente, para pensar, se coloca na época, mais de 2000 anos atrás, ele se aproximou do Senhor Jesus, ele sabia, né, que Jesus tinha uma autoridade para curá-lo. Porém, não tinha certeza, pessoal, que era o seu desejo. Ele tinha consciência de pecado. Ele falou, eu sou pecador, né? Eu não posso falar com ninguém. Será que esse é o desejo de Deus, me curar? Mas ao ouvir a resposta de Jesus, pessoal, e ser tocado por ele, imagine, Jesus tocou nele. Era proibido pela lei. Ele foi totalmente limpo, né? Então, pessoal, uma coisa que é interessante aqui, espiritualmente, a lepra é um símbolo do pecado. Pois assim como ele apodrece, né, o corpo, né, nossa, o corpo ficou horrível, o pecado faz perecer a alma também, pessoal, tornando imunda. Então ele fica com o corpo totalmente destruído e a alma também, coitado, né? Ele fica escravo, né, do pecado, daquela situação humilhante, não poder conversar com as pessoas, marginalizado. O que é marginalizado? As margens da sociedade, fora da cidade. E o desejo de Jesus, pessoal, é curar não somente o corpo, né? Quando você tem um convívio com Jesus, quando você entrega a vida para ele, acima de tudo, não só o corpo. Se você estiver doente, você tem direito. Ele levou todas as dores e enfermidades da cruz do Calvário. Você é curado o corpo e também a alma. Porque tem pessoas, pessoal, que tem fortaleza à mente. Tem pessoas que fisicamente pode até tá ok, mas a alma tá machucada, a alma tá ferida. Satanás, o inimigo, deixa a alma dela carregada. Tem pessoas que têm fortalezas à mente, com pensamentos errados, totalmente depressivas, totalmente obcecadas por pensamentos. E Jesus quer restaurar não só o corpo, como a alma também. Ele quer restaurar toda a vida da pessoa, né? E olha o versículo 4, continuando. Olha que interessante isso, pessoal. Olha o que Jesus falou para ele. Em seguida, Jesus lhe disse, olha que Jesus falou para o leproso, né? Ex-leproso, glória a Deus. Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Pessoal, isso aqui é muito profundo, tá? Eu vou explicar porque aqui tem muitos ensinamentos. Não conte isso a ninguém. Pessoal, não dá para saber porque Jesus falou para não contar para ninguém, né? Mas eu posso levantar algumas hipóteses. Hipótese A, Jesus não queria ser considerado somente operador de milagres. Né? Jesus não queria ser visto só dando pão e fazendo milagres. Jesus queria um relacionamento com o povo. Ou talvez ele não quisesse, pessoal, que o seu ministério de ensino fosse prejudicado pela publicidade exagerada de seus milagres de cura. Porque, pessoal, eu já ensinei isso, tá? Nos 4 evangelhos. Jesus, ele pregava, curava e ensinava. Agora, ele não pregava
e não curava todos os dias, mas ele ensinava todos os dias. Jesus, todos os dias, durante mais ou menos 3 anos e meio do ministério dele, ele ensinava todos os dias. Pessoal, o ensino liberta. Então talvez não queria chamar muita atenção, ou ele não queria que a sua morte, pessoal, fosse precipitada, que ocorresse antes de ele ter terminado o seu ministério, porque Jesus, né, a palavra fala, um tempo e um modo, ele não podia precipitar, porque ele já estava muito famoso e os religiosos já queriam matar ele. A gente vai entender mais pra frente o capítulo. Os religiosos já queriam matá-lo aqui, então ele não podia ir antes da hora. E outra coisa importante aqui, pessoal, pra você entender, por que ele falou para mostrar para o sacerdote? Era a função do sacerdote, segundo a lei de Moisés, pessoal, examinar todos os casos de doença de pele entre o povo, a fim de saber se era lepra ou não, se ele estava curado ou não. Então, se ele viu que se ele estava curado, então ele tinha que mostrar para o sacerdote para ver se tinha sido curado mesmo. E se essa moléstia fosse confirmada, pessoal, a pessoa deveria ficar de quarentena. Ah, tudo bem, você foi curado, mas você vai ficar de quarentena isolado, pois era considerada imunda. Então a quarentena veio daí, né? Biblicamente, tinha que ficar, o povo judeu, tinha que ficar 40 dias longe da cidade. E uma vez sarada, a pessoa deveria se apresentar, ele deveria ficar de quarentena, se apresentar ao sacerdote fora do arraial para comprovar a cura. E ao mandar o homem, pessoal, se apresentar aos sacerdotes, Jesus mostrou o quê? Que ele era cumpridor da lei. E serviria de testemunho para todos eles. Você entende? Pessoal, é um estudo profundo, tá? Vou demorar um pouquinho nessa parte, porque para quem não sabe, eu fiz estudo do todo o Velho Testamento, capítulo por capítulo, todinho. Só que foi só áudio, né? Se você quiser, eu posso mandar para você. Mas eu já expliquei sobre isso, eu vou explicar de novo. Levítico 14, pessoal, fala sobre purificação, né, da pele. E para que a pessoa fosse purificada da lepra, por exemplo, era necessário realizar uma cerimônia, pela lei judaica, uma cerimônia, pessoal, com 2 aves. Olha que interessante. A primeira ave era degolada e o seu sangue da ave era aparado em um vaso contendo um pouco de água corrente. Então tinha o sangue com um pouco de água corrente num vaso. E essa mistura de sangue, pessoal, e água era aspergida 7 vezes sobre aquele leproso que fora curado. E também 7 vezes sobre o leproso, o doente, e 7 vezes sobre a ave, a outra ave viva. Logo após, pessoal, essa ave era solta para voar. Quer dizer, a morte da primeira ave simbolizava o que? O fim da vida de sofrimento, acabou o sofrimento. E o voo da segunda significava que o isolamento havia chegado ao fim, que o leproso podia voltar, né? A comunhão com todos, pessoal. Então, olha que maravilhoso isso, né? Olha que a lei mostra, pessoal, a lei mosaica, né? A palavra fala, sem o derramamento de sangue, sem um sacrifício, não há purificação de pecado. Sem o derramamento de sangue, não há purificação do pecado. Ou seja, no mundo espiritual, pessoal, o sangue é uma moeda de troca. Por isso você vê várias religiões pagãs aí, sacrificando animais na esquina, tudo porque um animal, dando um animal, a pessoa é um sacrifício para algo melhor. Nossa, que lógico, pessoal, isso aí, né? Deus me livre, né? Você não precisa sacrificar mais nada. Jesus já fez o sacrifício completo, mas as religiões pagãs usam o símbolo, o sangue, como uma moeda de troca. Então, uma coisa que é interessante, pessoal, ambas as aves prefiguram o quê? Uma prefiguração do Messias, de Jesus, né? Em sua morte e ressurreição. Isso é, enquanto a sua morte, pessoal, aqueles que por creem são purificados dos seus pecados. Você crê que ele deu o sacrifício dele, o sangue dele, você é purificado do pecado, por intermédio do seu sangue, né? E a liberdade, a ressurreição, você tem direito também à vida eterna. Então isso é maravilhoso, pessoal. A lei de Moisés, com todos esses rituais, já apontavam para Jesus Cristo. Beleza? Agora eu vou discorrer aqui, que agora o texto é tranquilo. Vamos para o versículo 5. Pessoal, aqui tem uma história maravilhosa, tá? Vai falar sobre o centurião, né, que demonstra sua fé. Vocês vão entender, vamos lá. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião. Pessoal, centurião tinha poder político, né? Centurião, ele tinha 100 soldados à sua disposição no Império Romano. Pedindo ajuda a Jesus, ele disse: Senhor, meu servo, o centurião falou para Jesus, está em casa paralítico em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Pessoal, olha, você nunca viu Jesus falando: não vou, talvez, não, eu vou curá-lo. Olha a autoridade que Jesus tinha. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Centurião para Jesus, hein? Mas diz apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também, Jesus, sou homem sujeito à autoridade
e com soldados sob meu comando. O que ele tá falando aqui? Eu sou igual a você, gente. Eu tenho autoridade também, eu tenho um poder. Digo a um soldado, vá, ele vai, a outro venha, e ele vem. Diga ao meu servo, faça isso, ele faz. Ele tá falando para Jesus, você tem autoridade, eu também tenho autoridade. Mas não vem na minha casa. O que ele quis dizer? Não precisa vir na minha casa, não, né? Você tem muito mais do que eu. Quem sou eu para receber sobre meu teto? Olha a fé desse homem, pessoal. 10. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que seguiam: diga a vocês a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Pessoal, esse cara, centurião, Jesus ficou admirado. Ele fala, nem mesmo Israel, isso é nem mesmo a terra escolhida para receber as sagradas escrituras, onde Deus realizou, pessoal, Israel, né? Tantos sinais e milagres por meio dos profetas. Deus levantou vários profetas judeus. O Senhor Jesus encontrou uma fé, pessoal, como daquele oficial romano, né? Ele não encontrou. Mas que tipo de fé era essa, pessoal, que chamou tanta atenção de Jesus? É a fé na palavra dele e de sua autoridade. O homem viu ele, Jesus, sem autoridade. E muitos judeus não criam nele, não criam na autoridade de Jesus. Se para muitos, pessoal, os milagres realizados, né, pelo Senhor Jesus não eram suficientes para que crescem nele, pessoal, para aquele homem bastava apenas uma palavra, fala Jesus, né? Os outros não creem, mas falam uma palavra, só uma palavra que o meu servo vai ser curado. Pessoal, esse homem era muito bom. Sabe o que me chama a atenção nele? O centurião romano, ele é um homem poderoso. Ele não está pedindo um milagre para a filha dele, para a esposa dele, para um servo dele, paralítico. E talvez, se a pessoa tivesse um coração muito ruim, ia falar, então nem é meu servo, que né, vou incomodar esse homem. Ele foi lá, se humilhou, porque ele era um centurião romano. Pessoal, vamos parar de romantizar a Bíblia e volta para a época. O cara tinha poder, o cara tinha moral. Ele era centurião romano, tinha 100 soldados à sua disposição. Por causa de um servo dele, ele foi lá e se humilhou a Jesus, que era judeu. Os romanos se sentiam muito superiores aos judeus. Os judeus, para eles, pessoal, era um povo de segunda classe. Foi lá, se humilhou pelo servo dele, teve fé, falou, eu não sou nem digno que você vá na minha casa, lança uma palavra. Pessoal, olha a fé desse cara. Jesus ficou admirado. Olha o que Jesus fala. 11. Eu digo que 11. Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Isso não é no reino vindouro, tá? Tá falando, vai vir muita gente em todos os lugares sentar nos céus com eles. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Pessoal, o que ele está falando aqui, pessoal? Súditos do reino, sendo judeus, muitos judeus que eram... Jesus era judeu, tá? Muitos judeus que conviveram com Jesus, sabiam das promessas, conheceram os patriarcas, tinham toda a lei a favor deles, né? Eles achavam que o judaísmo, pessoal, a religião deles era um passaporte herdado de entrada para o reino. E não, pessoal, não. Não é porque você é judeu que vai ser salvo, não é por sangue, é pelo Espírito. Deus não quer, não é algo sanguíneo. Não, eu sou judeu, já era. Não, você tem que crer no Messias. Então a salvação é para todos aqueles que creem. Começou com os judeus, quer dizer, Deus, ele formou um povo para mostrar a cultura dele, a vontade dele. E depois foi uma expansão mundial pela fé. E os judeus, coitados, caíram, né, num conto de acharem que eles têm direito à vida eterna por ser judeu, ou estão esperando um cara bonitão. Por quê, pessoal? Qual que é o grande problema de vários judeus? Eles estão achando que quando Deus escreveu nas escrituras o Messias, eles estão achando que é um Messias, uma figura política, um chefe de Estado, um primeiro-ministro que vai libertar Israel. Porque assim foi rei Saul, Davi, Salomão, grandes reis. Mas não, pessoal, é muito mais profundo, é um reino espiritual. E até hoje eles estão esperando algo que já veio. Você entende? Vamos voltar lá ao texto. Quer dizer, Jesus ficou admirado aqui, tá? Então, onde haverá choro e ranger de dentes. Falou, quem não crê vai para um lugar onde tem choro e ranger de dentes. 13. Então Jesus disse ao centurião, vá, como você creu, assim acontecerá. Olha o poder da palavra de Jesus. Vai, já está curado. Já está curado. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Olha o poder de Jesus sobre as doenças. Primeiro um leproso, ele teve que tocar. Aqui não, ele só lançou uma palavra e o servo foi curado. Nem conhecia o servo. Você vê como Deus é bom? Não tô nem aí. Se o servo está em pecado, se não está em pecado, eu quero curá-lo. Vai, curou. Beleza? Então vamos parar com preconceitos, né? Ideias formadas de um Deus, pessoal, que não é o Deus bíblico, ele quer curar todos. Amém? Beleza? Quando eu falo amém, assim seja. Agora vamos para outra história, pessoal. Aqui vai falar sobre o poder. Nossa, pulou aqui. Aqui vai falar sobre o poder
de Jesus sobre doenças, de novo, e demônios. 14. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama e com febre, a sogra de Pedro, ou seja, Pedro tinha uma mulher, Pedro era casado. Tomando pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servir. Então Jesus curou, né, uma mulher, a sogra de Pedro que estava com febre. Uma febre, o que é uma febre? Né? Você pode curar muitas pessoas com febre, né? Essa autoridade foi delegada a nós. 16. Ao anoitecer, foram trazidas a ele, a Jesus, muitos endemoniados, e ele expulsou espíritos com uma palavra e curou todos os doentes, sempre com a palavra. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Quer dizer, como eu falei, Mateus é um evangelho que foi escrito para judeus. E aí, conforme está escrito pelo profeta Isaías, ele quer comprovar que Isaías falou. Aqui é sobre o Messias. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Ou seja, pessoal, se você estiver doente, você está doente, você não é doente. Por que você não é doente? Pela palavra você é curado. Você é sarado. Beleza? 18, versículo 18. Vamos lá. Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, para Jesus, eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem, ele não tem onde repousar a cabeça. 21. Outro discípulo lhe disse: Senhor, deixa-me primeiro sepultar meu pai. Pessoal, isso é muito interessante. Olha o que o cara falou para Jesus. Eu não sei se o pai dele tinha morrido, se estava prestes a morrer, se estava no pronto-socorro, eu não sei, mas o pai dele estava em situação grave. Pessoal, eu acho bem coerente falar: Jesus, eu não vou te seguir agora porque meu pai tá morrendo, né? Deixa eu primeiro sepultar meu pai. E detalhe, na cultura judaica, pessoal, daquela época, é muito importante o enterro, o velório é crucial para eles, né? Uma hora olha como Jesus falou para ele: vai lá enterrar seu pai, imagina, o que Jesus falou para ele. Mas Jesus lhe disse: siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Pessoal, isso aqui é maravilhoso. Ou seja, Jesus é o Filho de Deus, ele é 100% homem e 100% Deus. Na visão de Deus, está todo mundo morto lá fora. Olha que Jesus falou para ele: deixe os mortos e enterrem seus mortos. Ou seja, tudo um bando de zumbi. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Nós vivemos num mundo de zumbis, é tudo morto-vivo. Vivos, mas mortos, porque não tem o Espírito Santo, não tem o Espírito de Deus. Então, Jesus falou: deixa os mortos enterrarem seus mortos, né? Vem, siga-me. Ou seja, pessoal, prega o evangelho. A pessoa só nasce de novo quando conhece Jesus. A visão de Deus é tudo morto-vivo. Você tem que pregar, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ela tem que crer em Jesus, entregar a vida, receber o Espírito Santo, aí ela fica uma pessoa eterna, tem direito à eternidade. Isso é lindo, né? Essa passagem, pessoal, dá para pregar horas durante ela. Com esse versículo aqui, né? A visão de Deus do mundo lá fora. Continuando. 23. Agora vai falar sobre o poder de Deus, Jesus, pessoal, sobre a natureza. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Olha isso, dormindo de uma boa. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, né, gritando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Detalhe, pessoal, todos pescadores muito experientes. Se eles foram acordar Jesus, porque o bicho estava pegando mesmo, eles achavam que iam morrer mesmo. Aí ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Ou seja, pessoal, qualquer desafio da sua vida você tem que ter fé. Não adianta ficar chorando, autocomiseração. Não, é fé. Deus quer, ele quer a sua fé. Então ele se levantou, Jesus repreendeu os ventos e o mar e fez-se completa bonança. Ficou tudo tranquilo. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Pois é, esse é o Jesus Cristo, nós somos imagem e semelhança dele. Agora vamos para o final do capítulo, a cura dos endemoniados. Quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados que vinham dos sepulcros. Pessoal, o negócio é sério, tá? Você vai entender o estado deles. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eu já vi endemoniados no centro de São Paulo, essas pessoas falando sozinha, às vezes agressivas, andando quase pelada. Pode ter demônio também, tá? Pode ser possessão demoníaca.
né? Porque abismo chama abismo, né? Começa com um vício, vai pra rua, perde emprego, pega o vício, começa a viver que nem ratos na rua, embaixo de viadutos nas ruas, até chegar em estado, pessoal, que a pessoa recebe vários demônios. Por quê? Abismo chama abismo. Eu não tô querendo dizer que a pessoa miserável é necessariamente um demônio, mas Deus não quer pessoas miseráveis, pessoal. Existem miseráveis? Existem. Deus quer? Ele não deseja isso para ninguém. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram para Jesus: que querem conosco, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Porque estava cheio de demônios. A certa distância deles, estava pastando uma grande manada de porcos. Pessoal, uma informação importante aqui, tá? Tá passando um monte de porco lá. Manada de porcos. Pessoal, muitos gentios moravam na Galileia em geral, naquela região, né? Por quê, pessoal? Os judeus, eles não criavam porcos, visto que os porcos eram considerados os mais impuros de todos os animais. Então lá é uma região muito gentílica, ou seja, não tinha muito judeu. A maior parte eram gentios, pessoas que não eram judias, beleza? Para você entender a região, todo o cenário. Vamos voltar lá. Os demônios imploraram a Jesus: se nos expulsa os demônios, manda-nos entrar naquela manada de porcos, ou seja, demônio pode ir para um animal. Ele lhes disse: vão. Jesus autorizou: vão. Eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo, estava no precipício abaixo, em direção ao mar, e morreu afogada. Né? Uma situação bem espantosa. Os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade e contaram tudo, inclusive o que acontecerá aos endemoniados. 34, último versículo. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus. Imagina, pessoal, caramba, tinha 2 endemoniados, né? Eles ficavam quase nus, gritando, super violentos. Ó, vamos agradecer Jesus, né? Olha, salvou a vida desses 2 homens. Imagina, eles são. Porque nos outros evangelhos fala que eles estavam totalmente bem, ficaram lúcidos, queriam seguir Jesus. Quer dizer, o povo estava feliz, né? Não estava? Não. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e quando ouviram, suplicaram a Jesus que saísse do território deles. Pessoal, o ser humano é muito complicado. O ser humano realmente sem Deus é nada. Imagina, eles suplicavam que saíssem. Eles estavam mais preocupados com a perda financeira, né, com a manada de porcos que valia dinheiro, do que a libertação daqueles que foram desprezíveis e endemoniados. Ou seja, pessoal, o ser humano sempre preocupa primeiro com o bolso dele. Tem muitas pessoas, pessoal, que estão mais preocupadas em ganhar dinheiro com prostituição, com casa de apostas, com as bets. Pessoal, é um absurdo o que está rolando no Brasil com a bets, né? Tá interferindo na economia. Então, mais importante com o próprio dinheiro, já são muito ricos, já estão mais importante com capital do que falar a verdade e libertar as pessoas com a palavra de Deus. Então, fica com isso no coração, vamos proclamar a palavra, e eu peço, por favor, né, se você puder, divulga esse vídeo, vamos levar a palavra de Deus para mais pessoas serem libertas pelo poder da palavra. Excelente dia, Deus abençoe.